A paz do Senhor, minha gente. Deus abençoe cada um que vai participar com a gente desse momento de reflexão. Nós vamos refletir um pouquinho sobre as promessas que Deus tem para nós, certo? Então você não é obrigado a ficar aqui, não é obrigado a assistir o vídeo. Se você não gosta desse tipo de conteúdo, você pula o vídeo e você vai fazer o que você gosta e a gente respeita a sua opinião, tá certo? Caso você queira, fique aqui com a gente, porque nós vamos falar sobre Deus, sobre Bíblia, sobre obediência à palavra. Esse é o nosso assunto. Esse aqui é o assunto do canal e não dá para fugir dele. Olha só, eu estava ouvindo esses dias sobre os casamentos, especialmente os casamentos judaicos, e eu ouvi algumas pregações, inclusive muito edificantes, muito mesmo, falando sobre as promessas que o Senhor faz. E hoje cedo, para mim aqui ainda é domingo, e hoje cedo na Escola Bíblica Dominical nós estamos estudando durante esse mês a noiva verdadeira e a noiva que pensa que é noiva, mas ela não é noiva. Então ela é a meretriz, né? Mas posa como noiva, mas não é noiva, não se comporta como noiva, não tem pureza de noiva. Então, se porta indignamente, não é noiva. E eu estava prestando atenção numa pregação de uma irmã, me foge agora o nome, porque o nome dela é bem diferente. E ela estava falando sobre a questão do casamento judaico. Quando Jesus quando Jesus citou o que João escreveu lá no seu livro, no Evangelho de João, capítulo 14, quando ele disse, não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito. Então eu vou preparar lugar e virei outra vez, para que onde eu estiver, esteja você também. O Senhor estava falando naquele momento para a igreja, para a noiva do Cordeiro. Porém, aquele momento, aquele ambiente, Jesus estava em Israel, pregando para judeu, e essa comparação que sempre ele faz da noiva, que a Bíblia faz da noiva com Jesus ser o noivo e a noiva ser a igreja, encaixa-se bem direitinho nesse contexto de quando Jesus estava falando, ele estava falando para os judeus, e os judeus entenderam do que se tratava. Porque quando surgia um compromisso, a família de casamento, a família do noivo, o pai ia com o noivo, chegava até a casa da noiva, da sua prometida, e eles entravam na casa e assinavam um documento. Eu escrevi o nomezinho do documento, Ketubá. Era o nome do documento que servia como certidão de casamento. E aí aquela noiva já ficava prometida para aquele rapaz. Ele voltava com o pai e a responsabilidade agora era do pai, ajudar o filho a prosperar, construir uma casa, para depois ir buscar a noiva. A ordem era do pai para ir buscar a noiva. Pronto, filho, vai lá buscar a sua noiva. Ele ia buscar, mas já era para estar pronto cá o lugar onde eles iam morar, né, a casa onde eles iam criar seus filhos. Então, quando Jesus falou dessa maneira para os discípulos, naquela época, naquela ocasião, ele estava se referindo exatamente a essa comparação de casamento, né? Hoje, trazendo para os nossos dias, nós podemos ver da seguinte forma. Jesus, ele veio, fez uma promessa para nós, um compromisso para nós, né, que foi que ele se responsabilizaria por nós e que tudo que nós precisássemos era só pedir que ele daria, né, ele falou isso. E quem dá esse suporte é o Pai. Então, ele veio, Deus se fez homem, desceu na terra, nasceu como homem, e depois ele deu para nós o dote, que é a vida eterna. Ele pagou por nós o preço da vida eterna, o justo morrendo pelo injusto.
E assim ele fez de nós noiva para si. A noiva genuína, ela fica maravilhada esperando o seu noivo, ela se perfuma, ela se adorna, ela todos os presentes que o noivo manda para ela fazer o enxoval, ela o faz com muita destreza. Não é assim a leviana. A leviana, ela não adora de verdade, ela não se prepara de verdade, ela não se adorna de verdade, ela estraga os presentes que o noivo dá para a preparação do casamento, para a preparação do enxoval. A leviana que se acha noiva e que no fundo sabe que não é, ela está constantemente se comportando indignamente, de forma impura. Uma das coisas grandes que tem acontecido com a noiva, a leviana que não é noiva, é a questão dos escândalos. É um escândalo após o outro, um escândalo após o outro. Irmão, é o seguinte, não importa se o camarada pecou ou não pecou. Quando a Bíblia se refere à questão do escândalo, a Bíblia não diz assim, ai daqueles por quem vem o pecado. Não. A Bíblia fala, ai daqueles por quem vêm os escândalos. Porque o escândalo, depois que ele acontece, ele estraga muito. Quando uma igreja cai em algum escândalo, quando surge algum problema que a igreja chega junto e resolve logo e fica nos bastidores, isso daí não causa impacto, porque geralmente acontece problema com todos nós. Onde tem reunião de gente tem problema. A questão é quando a noiva, a igreja em si, a cúpula, ela cai em algum fracasso escandaloso. E aí onde mora o X da questão? Paulo, ele aconselhou, fujam de toda a aparência do mal. Então, se alguma coisa não é mal, mas parece, mas vai causar escândalo, a noiva verdadeira, a noiva pura, a genuína, ela vai cair fora dali. Ela vai estar buscando sempre estar em santidade, esperando o seu noivo. Ela não vai estar distraindo, gastando as dracmas com as amigas, ela não vai estar rua acima, rua abaixo, não, ela vai estar preocupada em cuidar daquilo para a sua edificação do seu casamento, entendeu? Então, quando Jesus ele disse isso, não se turbe o vosso coração, ele estava dizendo, ó, eu já paguei o dote, já paguei o preço por vocês, agora eu vou cumprir o que tem que ser feito, eu vou para a casa do meu pai, eu vou cuidar do que tem de cuidar, eu vou preparar lugar para vocês. E aí eu virei outra vez e vos levarei comigo, para onde eu estiver vocês estejam também, porque o noivo, a partir do casamento, torna-se um com a sua noiva e ambos seguem no mesmo caminho, né? Então, Cristo fez essa promessa e além de todas essas promessas, essa promessa que, no meu ponto de vista, é a maior, Cristo também fez outras tantas promessas. E particularmente, ele faz promessa com você, ele fez promessa. E você só precisa acreditar e só precisa desfrutar disso. Olha, quando o noivo, o pai do noivo, assumiu um compromisso com o pai da noiva, ele ficava mandando sustento para toda aquela família, porque ele mandava para aquela moça, para a noiva, o pai do noivo, era a responsabilidade dele, cuidar também agora da sua nora, né? E aquela família, quando eram alguém de posses, ela ficava numa boa, né? Porque ia estar muito bem abastecida por causa daquele compromisso da menina com o menino, né? Com a noiva com o noivo. Agora eu quero que você raciocine um pouquinho. Se nós somos a noiva, a amada, a perfumada, a esperada, a desejada do Filho de Deus, você acha que Deus vai deixar faltar alguma coisa para você, meu irmão? Você acha que Deus não vai entrar com providência e cuidar de tudo que é seu, sendo você noiva do Cordeiro? Mas é claro que ele vai. Agora precisa saber se você é noiva, é genuína, é pura, ama o noivo, quer verdadeiramente compromisso com o noivo, ou você é uma leviana, ou você é daquelas que não quer compromisso, é aquela noiva. Lembre-se que esse é o símbolo da igreja, viu? Quando falamos em noiva, estamos falando da igreja. E a igreja não é um templo, não é uma denominação. A igreja é você e eu, que juntos formamos o corpo de Cristo. Todos aqueles que amam ao Senhor.
Então, por favor, quando você assistir esse vídeo, quando você estiver ouvindo o que eu estou dizendo, comece a olhar para você mesmo sabendo que você tem dono. Que o Deus que prometeu, ele fez promessa e ele é um Deus de promessas. Ele é um Deus de aliança. Não importa se você foi longe demais, pare, recue, retorne, retome. Importante é que você permaneça com as suas vestes limpas. O importante é que você seja noiva verdadeira e não a leviana, a meretriz que se diz noiva, parece com noiva, mas afinal de contas não é noiva, não tem compromisso e não quer, né? Eu sei que os vídeos ficam um pouco longos, mas não dá para falar a palavra em tão poucos minutos, certo? Então, eu espero que você aprenda com aquilo que a gente tem trazido aqui com muito amor, com muita dedicação. E hoje o assunto é promessa. O Senhor te fez uma promessa, meu irmão. Por que é que você anda tão desanimado? Por que é que você anda tão desiludido, desesperançado? Por que é que você olha para um lado e para o outro e vem a amargura na tua alma e você diz: por que, meu Deus, isso tudo? Acalma o seu coração. O Deus que você está servindo é um Deus de aliança. Ele é Deus de verdade, ele é Deus de promessa. E ele vai cumprir o que ele prometeu na sua vida. Continue fazendo o que você tem que fazer. Continue marchando, continue servindo, continue honrando ao Senhor, porque você vai receber a sua recompensa. Você, minha irmã, que pensa em desistir, você que pensa que a felicidade está no outro, a sua felicidade está em você. A sua felicidade não está nos seus filhos, no seu marido, no seu trabalho. A sua felicidade ela precisa estar dentro de você. Muitas pessoas desanimam. Nós estamos, inclusive, nas doutrinas deste mês também. Nós vamos falar de recursos financeiros, de vida financeira. Nós já começamos falando. A Bíblia está recheada de ensinamentos de como você ser próspero. Acontece que as pessoas acham que a prosperidade é ter muito dinheiro sobrando. E a prosperidade é a ausência de necessidade. Então você pode até não ter muito dinheiro, você pode até não ter dinheiro nenhum no banco, você pode até estar desempregado, pode até estar completamente sem recurso, mas é possível que sua barriga esteja cheia, é bem possível que você esteja agasalhado, é bem possível que você esteja bem vestidinho, não é verdade? E que você esteja saudável. São coisas que preenchem a vida da gente em relação às coisas físicas, que é uma riqueza. Então não reclame. Ao invés de você estar reclamando, cante. Ao invés de murmurar, cante. Espera no Senhor. Todos nós passamos por muitas dificuldades. Mas quando você estiver passando pela dificuldade, experimente acreditar. A fé é uma decisão. Experimente crer. Experimente acreditar no Senhor, mesmo que tudo diga o contrário. Mas você vai lembrar que Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu. Ele sabe tudo. E muitas pessoas acham até que podem brincar com Deus, que pode dar uma de Deus, em todos os sentidos, né? Acontece que Deus ele fez uma prova, uma promessa para nós. E quando ele nos prova, nós devemos firmar o nosso pensamento, nossa expectativa, nossa esperança nas promessas dele. E ele te prometeu, ele fez uma promessa, ele disse: eu vou e eu volto para buscar você. Eu vou, mas eu não vou deixar você órfão. O Espírito Santo está agora em você. O Espírito Santo se movimenta em você. Observa ao seu redor quanta coisa gloriosa e positiva para você pensar, para você olhar, para você meditar. E você só tende a olhar para aquilo que é negativo. Pare com isso agora, pare com isso. Não se apresse. O que eu vejo de gente apressado, ou é para arrumar um emprego o mais depressa possível, e eu entendo, porque as dificuldades, quando surgem, a gente fica realmente aflito. Outros é para arrumar um casamento com muita urgência, porque tem que casar com urgência. Outro é para Deus resolver alguma causa na justiça com urgência. Sempre urgente, sempre urgente. Só que quando Deus resolve, no geral, as pessoas não têm urgência de servir a Ele, de continuar, né? A urgência é somente enquanto não chega aquilo que você está pedindo.
Queridos, eu quero convocar você a olhar além e fazer compromisso com o céu. E mesmo quando você perder tudo, quando você olhar para um lado e para o outro e realmente você não tiver nada, você ainda tem a confiança, você ainda tem a esperança e você ainda tem a fé. E você tem um Deus que fez promessas. E esse Deus, quando ele fala, ele cumpre. A promessa que ele fez na sua vida, a aliança que ele colocou no seu dedo, é coisa séria. O Senhor, ele leva a sério o compromisso que ele tem com você. Leve a sério também o compromisso que você tem com ele. Leve a sério. Não deixe que nós estamos estudando a vida financeira e existe os contrapontos, né, das pessoas. O dinheiro, ele pode, quando você aceita Jesus, então tem duas coisas que podem acontecer. Se você ganha muito dinheiro, pode ser que você se afaste, porque vai ter muito carro, muita casa, muitos imóveis, muito gado, muita coisa para trabalhar. Então a obra do Senhor vai ser deixada de lado, porque você tem muito mais o que fazer, né? Ou também pode ser o contrário. Você até tem uma vida sossegadinha e tal, mas quando aceitou Jesus, parece que tudo desandou e você não tem mais nada e você fica desesperado. Então, esses dois contrapontos podem afastar a pessoa de Deus. O ideal é a gente ficar no meio, no equilíbrio, porque aí nem pende para um lado e nem pende para o outro, nem para um extremo e nem para outro extremo, mas a pessoa vai seguindo linha reta, caminhando todos os dias. Santidade é um processo. Acreditar nas promessas do Senhor é um processo, mas depende do seu querer, depende de você, unicamente de você. Noiva verdadeira. O Senhor fez um compromisso, uma promessa com você e assumiu um compromisso. Ele disse: eu vou e vou preparar lugar para vocês, mas eu vou deixar o meu amigo, eu vou deixar o Espírito Santo aqui. Fiquem aí até receber do alto o Espírito Santo. E tudo que você pedir, eu dou. Tudo que vocês concordarem, eu faço. Esse é o Deus que a gente conhece. Esse é o Deus que, quando olhou para Pedro, disse: Pedro, o que é que estão dizendo aí sobre o negócio de imposto? Ah, Senhor, estão perguntando se o Senhor não paga imposto, não sei o quê. Aí Jesus disse: vai lá, Pedro, e paga para nós dois. O Pedro olhou assim para ele e disse: como assim, Senhor? Como é que eu vou pagar o seu e o meu? E ele disse: vá lá, pesque um peixe. E depois você abra o peixe e lá vai ter 2 moedas. Então você vai, paga o seu e paga o meu imposto. O que Jesus queria mostrar? Ele queria mostrar que o Deus que você e eu estamos servindo é um Deus que faz surgir moeda de dentro do oceano. É um Deus que lá no capítulo 2 de Gênesis, ele fala para nós sobre os rios que cortavam o jardim. E ele diz que nos rios tinha ouro, e tinha bidélio, e tinha vários tipos de pedras preciosas. Não era uma coisa escondida como hoje está escondido. Era aberto porque o nosso Deus é riquíssimo. Tudo que você precisa ele vai mandar. Ele não vai deixar você à toa. Ele disse: eu não vos deixarei órfão. E qual é o pai que o filho tendo fome, ele não vai suprir a necessidade do filho? O filho pedindo pão, ele vai dar uma serpente. Qual é o pai? Né? Qual é o pai que o filho pedindo pão, pedindo peixe, ele vai dar uma serpente? Pedindo pão, ele vai dar uma pedra? Qual é o pai? Então o Senhor Jesus disse: se o vosso pai, se vocês que são homens, são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está no céu. Ao ouvir e assistir esse vídeo, eu quero pedir que você fique tranquilo. Fique tranquila, porque o Deus que você está servindo, ele é todo poderoso. Ele faz o impossível para abençoar você. Esse Deus é aquele que faz de 1 milhão um tostão. Mas ele também faz de um tostão 1 milhão. É só você acreditar. É só você servir a ele. Honra o teu Deus. Não pare de caminhar. Quando tudo parecer difícil, quando tudo estiver perdido, entre aspas, porque nada está perdido, ele não deixa, né? Quando tudo parecer perdido, o que é que você faz? Experimente acreditar, experimente confiar. Mantenha a sua fé, mantenha o seu foco, tá certo? E o Senhor vai fazer você
resplandecer no meio dessa escuridão que é o mundo. Que Deus te abençoe ricamente, no nome precioso de Jesus, e que você aprenda a lidar com os reveses do mundo, sabendo que há um Deus que já fez aliança com você e fez um compromisso, e Ele vem te buscar para morar com Ele. Deus abençoe em nome de Jesus.